Maranata, meus irmãos, e glória a Deus, eu sou o Pregador Hernandes. E cara, mano, ficou circulando bastante essa notícia do tal cavalo, né? Que teve os membros né, tirados, né? Na verdade, cortados do seu próprio dono. Aí, meus irmãos, cara, isso é algo terrível mesmo, tá ligado? Isso é terrível. Eu vim fazer um react e com análise bíblica sobre isso. Amém. Cara, vamos reagir ao vídeo do biólogo aqui, né? O biólogo Henrique. É muito da hora o trabalho dele. E a gente vai reagir a um vídeo dele falando sobre isso. Amém, meus irmãos. E é isso aí. Cara, esse caso do cavalo com as patas cortadas, isso me abalou profundamente. Olha, é um pouco difícil fazer alguns vídeos. As pessoas às vezes me mandam um vídeo e eu inocentemente vou assistir. E às vezes é algo muito trágico do outro lado. E assim, me abala pra caramba. Me abala bastante. Esse vídeo do cavalo com a pata cortada foi algo que me deixou... ficou na minha mente. Porque, sabe, eu fiquei imaginando a dor que o animal sentiu. O animal ao ponto de não conseguir caminhar, de repente para um local. E aí no momento de sofrimento, aonde ele mais precisa ser protegido, é o momento que alguém vai lá e corta as patas dele. Imaginar isso me deixou muito abalado. Bom, meus irmãos, isso é algo terrível mesmo. Meus irmãos, é exatamente isso, meus irmãos. Como a Bíblia fala, né? Olha só como está em Mateus, no capítulo, foi o próprio Cristo, meus irmãos, que falou isso, meus irmãos. O próprio Jesus, olha só. Ó, Mateus capítulo 4, verso 12. Isso mesmo. Antes desse versículo, também fala muito de falsos profetas, de vários sinais que vai acontecer, né? Várias catástrofes climáticas no planeta Terra. Mas você percebe que está acontecendo isso também. Guerras, lutas, né? Disputa de poder. Pessoas cada vez mais egocêntricas, né? Orgulhosas, soberbas. Então, a gente vê aqui, olha só. E por se multiplicar a crueldade e o pecado, a maldade do mundo. Bom, você percebe que a empatia e o amor de muitos se esfriará. Porém, aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. Olha só, exatamente, olha que bênção. Então, meus irmãos, você percebe que aqui Jesus, ele faz uma chamada para ação, para CTA, para chamar, cara, para você ser diferente da maioria, cara. Exatamente, Jesus aqui, ele fala, aqueles que me seguir não vão ter uma vida normal, vai ser diferente de mim, vai ser diferente das outras pessoas, porque muitas pessoas vão odiar aqueles que seguem a Cristo. E é o que acontece muitas vezes, muitas perseguições, várias críticas, né? A vez é o lugar que você vai receber o primeiro cancelamento é com seus parentes, sua família, né? Não vão te apoiar. Acostume-se, aí vai ser o primeiro cancelamento. Mas, meus irmãos, a gente percebe que Jesus é que faz uma chamada para ação, para as pessoas que seguem a Cristo, vão ter uma vida diferente, não é uma vida normal, é uma vida anormal, né? Porque a gente tem que ser quente, não ser morno. Ser morno é que tipo um zumbi. Ou ele está vivo, ou ele não está. É isso. Então, por isso que aqui fala que a maioria das pessoas, né? Fala de muitos, né? A empatia, o amor de muitos. Ou seja, praticamente muitas pessoas. Né? Porque o mundo já é do maligno, esse mundo. Quem prometeu, meus irmãos, coisas confortáveis, coisas que agradem o prazer, algo gostoso, algo desejável, foi quem, meus irmãos? Foi o diabo, meus irmãos. Exatamente. Assim, caminhada cristã é algo que você tem que entender que Deus não vai te dar o que você quer, e sim o que você precisa, meus irmãos. Então a gente percebe que isso que está acontecendo, né? Tanto esse caso do cavalo e tanto o caso de vários outros casos que está acontecendo também naquele vídeo do Felca, que é a adultização de crianças, né? Acho que é isso. Né? Postando esse conteúdo, né? Que são explícitos, né? E você percebe, meus irmãos, que é isso que está acontecendo mesmo. Exatamente. A luxúria,
A ganância, o ego, o orgulho, a soberba. É isso, cara. Às vezes o cara só um empreguinho ali, o cara já se acha melhor que você, mano. Tá ligado? Já ó, o ego lá em cima, mano. Exatamente. Mas lembre-se que aqueles que constroem, o homem tolo é aquele que tem a soberba e constrói a sua casa usando a areia. Como passar chuva vai cair. Mas aqueles que constroem sua casa na rocha, através da palavra do Senhor, buscando o Senhor, exatamente, sendo obediente, esses não vão ter a casa derrubada. Então, várias coisas que acontecem, cara, desprazeres, olha só, egoístas, corruptos, blasfemadores, avarentos, sem amor, arrogantes, ó, epidemias, também vai ter várias doenças. Teve aqueles vírus, né, em 2020, que eu vou nem falar o nome aqui. Várias coisas estão acontecendo, meus irmãos. E tipo assim, daqui pra frente piorar cada vez mais, meus irmãos. Vai piorar cada vez mais. Por isso que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem vê a mim, cara, vai poder receber a vida eterna. Então, meus irmãos, você percebe que é fácil você ser uma pessoa que não presta. É fácil quando uma pessoa vem ofender você e você querer revidar aquela pessoa no soco. É fácil você ser uma pessoa orgulhosa. Por quê? Porque o pecado, irmãos, não é algo que é o caminho mais fácil. Todas as emoções, exatamente, que tá ligado às nossas emoções, que faz que a gente ache bom e a gente cabe cometendo essas coisas. Porque é gostoso, porque é bom, prazeroso, mais fácil. Exatamente. Então, meus irmãos, aqui fala, Jesus diz que se você me seguir, meu filho, você vai ter uma vida anormal. É uma vida diferente dos outros. Isso mesmo, uma vida diferente. É isso. Mas vamos reagir ao vídeo do biólogo, né? Dizem que na hora da morte a gente lembra da mãe, né? É assim que funciona com os seres humanos. Vocês lembram muito bem daquele rapaz negro que um policial colocou o joelho no pescoço dele e, né, que iniciou todo o movimento do Vidas Negras Importam. Eu vi aquela imagem também, na minha cabeça nunca saiu, porque ele estava sufocando, e naquele momento que ele estava sufocando, ele começou a chamar a mãe dele. Foi uma grande injustiça. Eu não gosto de injustiça. E eu não pretendo ficar calado perante nenhuma injustiça, sabe? Nunca se cale perante uma justiça, uma inverdade, porque o túmulo vai te dar muito tempo para ficar calado. Eu estou acompanhando esse caso do cavalo. Eu não coloquei a foto do rapaz aqui, porque ele ainda tem o direito de defesa, né? E às vezes quando você coloca alguma coisa, você pode acabar fazendo com que as pessoas, uma turba de pessoas, façam justiça com as próprias mãos. E eu não quero carregar esse peso comigo. Aqui no Rio de Janeiro eu já vi 2 casos. Uma mulher que tinha deficiência mental foi acusada de sequestrar crianças, e era uma inverdade. E as pessoas mataram ela, lixada. Ela morreu sem saber por que estava morrendo. E um outro foi um cara que foi acusado disto, você sabe o que é, e o cara era inocente. Foi morto a facadas. Então por isso eu não coloquei nada aqui, até porque eu acompanhei a reportagem no G1, e na reportagem do G1 o cara se defendeu dizendo que o cavalo estava morto e que ele quis retirar o cavalo da estrada. Eu confesso ser uma história difícil de engolir, mas como eu disse, eu sou alguém de fora, eu não sou policial, eu não sou o perito para avaliar se o cavalo já estava morto ou não. Não acredito na história. Não acredito na história. Mas eu não vou me precipitar aqui.
todo mundo está pedindo a cabeça do cara, e o que eu quero pedir aqui é justiça. Que o caso seja investigado. Porque se o cara faz isso com um animal, ele já fez antes. E quando a gente começa a analisar, sabe, histórias de psicopata, etc., as primeiras coisas que eles fazem são com aqueles que são mais indefesos. São com os animais. Depois, partem para seres humanos. É assim que funciona. E se isso for verdade, é alguém que não merece estar no meio da sociedade. Eu, como cidadão, tenho todo o direito de me revoltar e, sabe, querer que o cara se ferre. Mesmo, de verde e amarelo, que se dane. Mas se a gente vive num país... Bom, meu irmão, você percebe que neste vídeo, né, da análise aqui do biólogo, cara, você que é uma situação e um vídeo, com certeza, e a expressão facial dele é algo pesado, né, com certeza, ele está sentindo algo pesado, e isso é verdade mesmo, uma coisa isso que aconteceu é algo totalmente, mano, algo totalmente negativo, exatamente, porque, cara, como a palavra fala, né, a corrupção, pecado, exatamente, já tá no mundo aí, mano. O mundo já é do maligno. Mas, se você busca o seu bote salva-vida para você se arrepender dos seus pecados, buscar transformação, você vai conseguir. Porque Jesus, ele pagou o passaporte gratuito para a Nova Jerusalém na cruz. Então, meus irmãos, que a gente venha orar cada vez mais para que o diabo, o inimigo, não venha. Assim, muitas vezes aí você pode falar, mas eu não sou uma pessoa mal assim, desse jeito. Mas, meus irmãos, a gente percebe que Jesus falou, não é um justo sequer, meus irmãos. Muitas vezes, certas coisas acabam nos dominando. Às vezes é o estresse, a raiva. Por exemplo, você recebe insultos, aí você quer revidar. Ou seja, o inimigo vai entrar nessa brecha. Faça que nem Moisés. Moisés não, que nem o anjo. Quando foi salvar o corpo de Moisés. Quando o diabo ia pegar o corpo de Moisés, o anjo falou, eu nem preciso fazer isso. Sabe o que eu vou fazer? Nem preciso trocar soco. Que o Senhor te repreenda. Ou seja, que a gente venha repreender isso, mesmo. Venha repreender cada vez mais esse tipo de acontecimento. Venha repreender mais várias coisas que acontecem de ruim. Venha repreender essas coisas. Em nome de Jesus. Que a gente venha repreender isso, meus irmãos. Onde tem leis. Então, né, que as leis vão lá e sejam aplicadas de acordo com as investigações. Mas eu não posso deixar de me revoltar aqui, cara. Porque assim, fiquei muito abalado com isso. Imaginar que alguém teria a capacidade de esgulepar um cavalo ao ponto dele cansar. E por ele ter cansado como punição, ir lá e cortar as patas do animal e deixar sangrar até a morte. Nossa. Muito triste isso. Muita crueldade. Se isso for verdade, que ele pague caro por isso. Bom, meus irmãos, então esse foi o vídeo, mano. Espero que tenham gostado. Realmente, isso é algo totalmente tremendo e ruim, mano, que aconteceu. Que a gente venha orar cada vez mais, né? Para que, na verdade, a gente não pode resolver as coisas na força do braço, exatamente. A gente deve resolver as coisas com o joelho no chão, exatamente, orando. Porque um crente de joelhos orando, meus irmãos, vale mais do que 1 milhão de demônios de pé. Porque a oração é o que vai repreender isso. Então, meus irmãos, que caso isso aconteceu mesmo, verdade, com certeza, caso é verdade mesmo, que a justiça seja feita, meus irmãos, exatamente, né? Porque Deus não é um Deus de vingança, é um Deus de justiça, exatamente. Que ele vinha usar o sistema aqui, dessa justiça aqui da terra, para fazer a justiça aqui também, né? Nesse caso,
tanto outros também, na verdade, maus tratos com animais, com cachorros também, com gatos, cavalos, papagaios. E é isso mesmo, porque isso é algo muito ruim de ver, né? Tá ligado? Então, é isso. Eu sou o Pregador Hernandes, sou cristão, sou adventista. E é isso aí, meus irmãos. Meus irmãos, continuem acompanhando meu canal. Eu postei um vídeo, mano, sobre como perder, digamos, foi alguma coisa sobre a oratória, tá ligado? Como você fazer sua primeira palestra. Entender isso mesmo. Me dê 12 minutos, isso. Me dê 12 minutos que eu vou lhe fazer perder a timidez em falar em público. Foi um vídeo que eu fiz sobre isso, mano. Tá no meu canal aí, pesquisa aí, mano. Tá massa. Então só bora. Amém.